Então, agora nós vamos falar sobre as concentrações dos gases no ar atmosférico e essa relação, né? A relação existente entre a concentração dos gases e os sistemas respiratórios dos organismos de um modo geral. Então, primeiro eu quero chamar sua atenção para o seguinte. A concentração de gases no ar, ela é variável, certo? Na aula anterior, nós vimos as porcentagens de concentração dos gases. Mas, em se tratando de grandes altitudes, existe sim uma menor concentração de gases no ar. Exemplo disso é o que acontece com jogadores, por exemplo. Então, jogadores de futebol. Esse é o nosso exemplo agora. Então, imagine que você tem, aqui no Brasil, um jogador de futebol que consegue correr os 45 minutos sem passar mal, ele consegue atingir os 45 minutos. Mas aí ele vai para uma região de grande altitude e aí com 15 minutos o jogador já está passando mal. Já começa a sofrer, já começa a sentir dificuldade, uma insuficiência muito grande. Por quê? Aquele cansaço todo que o jogador está sentindo nada mais é que um quadro de insuficiência. O corpo estava acostumado a resolver esses 45 minutos de corrida com uma quantidade X de oxigênio. Mas quando a gente está em grandes altitudes, a coisa muda. Então, esse jogador que estava acostumado a correr 45 minutos e consumir uma taxa X de oxigênio, agora ele está correndo 15 minutos, está buscando essa taxa X, mas essa concentração de gases no ar, inclusive a concentração de oxigênio, é menor naquela região de grande altitude. Por isso que o jogador sofre tanto, por conta da insuficiência de oxigênio devido à menor concentração de gases no ar que acontece nas grandes altitudes. Além disso, eu quero discutir com você também alguns aspectos evolutivos sobre os ambientes aquático e aéreo e a seleção das estruturas respiratórias. Então, o ambiente aquático é bem mais denso, certo? O ambiente aquático é bem mais denso que o ambiente aéreo. E no ambiente aquático, nós sabemos que a estrutura, o órgão especializado aí, o órgão respiratório especializado aí nesse meio, são as brânquias. Né? Então, nós temos aqui o nosso peixinho dourado para ilustrar para você. Então, esse peixinho dourado, ele se vale das suas brânquias, certo? Ele se vale das suas brânquias como órgão respiratório especializado. A pergunta é, por que será que essas brânquias não tiveram sucesso durante a seleção natural para o meio aéreo? O que será que aconteceu? Por que será que as brânquias não tiveram tanto sucesso? O ar não consegue sustentar as brânquias. O ar é bem menos denso que a água. Então, se as brânquias tivessem sido selecionadas, elas colabariam. O ar não consegue sustentar essas estruturas respiratórias. Por essa razão que os organismos viventes no meio aéreo precisaram desenvolver estruturas respiratórias especializadas diferentes das brânquias. A extração de oxigênio, ela requer um gasto energético. Para você extrair o oxigênio daquela massa de ar, então você tem um gasto energético. Para um organismo extrair oxigênio daquela massa de água, ele também tem um gasto energético. Acontece que o gasto energético para a extração de oxigênio na água é muito alto. Para você ter uma noção, vários modelos matemáticos, ao longo de todos esses anos, comprovaram que, para a obtenção de uma quantidade X de oxigênio, é necessário movimentar uma massa de água 1000 vezes maior que a quantidade de oxigênio que ele precisa. Veja bem, uma quantidade X de oxigênio, ele precisa movimentar uma massa de água 1000 vezes maior que a quantidade de oxigênio que ele precisa. Agora, em se tratando do meio aéreo, para a obtenção dessa mesma quantidade X de oxigênio, é necessária a movimentação de uma massa somente 3,5
vezes maior que a quantidade de oxigênio que ele precisa. Então, é muito mais fácil uma captação de oxigênio no meio aéreo do que uma captação de oxigênio no meio aquático, certo? Essa obtenção no meio aquático, essa obtenção de oxigênio no meio aquático é sofrida. E esses modelos matemáticos nos provam isso. E, como tudo na vida, existem consequências, né? Então, as consequências da extração de oxigênio dos meios. O que acontece? Na água, o fluxo é unidirecional. Então, o ideal é que se aproveite o máximo de obtenção de oxigênio no fluxo de água unidirecional. Porque se no meio aquático o fluxo fosse bidirecional, o gasto energético seria muito maior. Então, o ideal é que o fluxo seja unidirecional, para otimizar a obtenção de oxigênio e economizar energia. No ar, a gente já encontra a possibilidade de um fluxo bidirecional. No entanto, nem todo animal do meio terrestre, é importante frisar isso, nem todo animal do meio terrestre vai desenvolver um fluxo bidirecional. Mas, em se tratando do ar de um modo geral, existe a possibilidade de um fluxo bidirecional. Ok? Porque a movimentação, como nós vimos nos valores anteriores que nós estudamos agora nessa aula, é muito mais fácil movimentar uma massa de ar do que movimentar uma massa de água, por conta do gasto energético que para movimentar uma massa de água é maior. Então, por isso que no ar, nós já temos a possibilidade de um fluxo bidirecional. E a existência de um órgão respiratório específico para o meio terrestre. Então, o órgão respiratório, ele promove uma maior captação de oxigênio. Se eu tenho uma estrutura que é especializada para isso, vou captar muito mais oxigênio. Além disso, um maior tamanho corpóreo. Se eu obtenho mais oxigênio, eu tenho mais energia, consequentemente, eu consigo me desenvolver mais. Além disso, uma maior estratégia comportamental. Então, foram necessárias várias estratégias também no comportamento proveniente da existência de um órgão respiratório. A gente já vê que o comportamento para um ser que apresenta um órgão respiratório especializado, ele tem uma estratégia comportamental muito mais complexa.